Bom, pessoal, então dentro ainda do estudo das sequências discursivas, dos tipos de texto que nós estamos estudando, analisando, não é? Conhecendo as características, a estrutura desses tipos de textos, nós já estudamos a tipologia descritiva, já estudamos a tipologia injuntiva, a dissertativa vocês já conhecem, com aquela estrutura, não é? De introdução, desenvolvimento, conclusão. Vamos agora para a narração, tá? A conversacional também nós já estudamos. Inclusive, pessoal, eu quero aqui destacar a entrega da atividade que eu pedi para vocês me mandarem com as tipologias textuais e alguns exemplos de gêneros, alguns exemplos de textos correspondente a cada tipologia que nós já estudamos. Então, eu só recebi a atividade de Laura Maria, William Carlos, Clara Duarte, Jonathan Antônio, Miguel de Macedo, João Vitor Dias, Giovana Santos, Suzana Rodrigues, Rayane Dantas e Maiara Coelho. Foram estes alunos que me entregaram a atividade realizada da página 74, que era para você dar exemplos de textos descritivo, narrativo, expositivo, injuntivo e conversacional. Mas alguém me mandou, e eu não chamei o nome aqui, por acaso. Manda um oi para mim no privado, tá bom? Só para confirmar, porque às vezes pode acontecer de ter enviado, não se identificou, mandou por e-mail, e nesse Débora tá percurso dizendo no chat aí... que mandou. Oi? Débora tá dizendo no chat que mandou. Pronto, Débora, manda um oi para mim depois no privado, tá bom? Para a gente poder confirmar a tua entrega, tá bom? Esta atividade já garantiu 2 pontos para vocês, tá bom? Então, já vai valer aí 2 pontos para ajudar nas notas do segundo bimestre. Estes foram os alunos que eu dei uma olhadinha ontem no meu celular e fui anotando. Se por acaso, porque pode acontecer, são tantos alunos falando comigo nesse período, de outras escolas também, e às vezes alguns alunos acabam não se identificando, dizendo qual é a escola, dizendo qual é a turma, e pode passar despercebido, tá bom? Por isso que eu resolvi fazer aqui a chamada com os nomes. Se por acaso teve algum aluno que enviou e eu não chamei aqui o nome, vai lá no meu privado quando a aula acabar, diz o nome completo, a turma e confirma a atividade, tá bom? Que enviou. Quem não fez, quem não enviou a atividade, vou dar o prazo até sexta-feira desta semana, ou seja, amanhã, para me enviar e não ficar sem esses pontos. Tá bom? Me justificar porque não enviou e enviar até amanhã. Ok? E fiquem aí atentos para as próximas atividades, para não deixar de enviar. Cada atividade aí vai valer sempre uma pontuação que é para ajudar aí na nota do segundo bimestre. Tá legal? Vamos lá. A narração. Aperte o play. Nós temos aqui um texto cujo título é Conversa de Bois. Quem gostaria de realizar a leitura? Vamos lá começar a nossa aula aí com a participação de vocês com esse texto narrativo. Quem gostaria de começar aqui a leitura?
Lembrando, pessoal, que a sequência narrativa, ela apresenta alguns elementos que a caracterizam, não é? Como, por exemplo, toda narrativa, na página 92, coloquem aí, por favor, na página 92. Nós temos aí os elementos da narrativa, tá? O enredo, ele nada mais é do que os acontecimentos que constituem a narração, tá? O que acontece na narrativa, na história narrada, nós chamamos de enredo. Tem que ter o narrador. Esse narrador, ele pode ser personagem. E eu queria que vocês colocassem aí entre parênteses, ao lado de narrador personagem, primeira pessoa. Coloquem aí, primeira pessoa. Porque o narrador personagem, ele conta a história e participa da história. Temos o narrador observador. O narrador observador, destaquem aí, é em terceira pessoa, tá? Ele não participa da história, ele apenas narra os fatos. E temos o narrador onisciente. O narrador onisciente, ele também é em terceira pessoa. Qual é a diferença entre o narrador observador e o narrador onisciente? Todos dois são em terceira pessoa. Eles escrevem a narrativa, eles narram, eles contam em terceira pessoa. Porém, com a seguinte diferença: o narrador onisciente, ele dá ao leitor detalhes dos sentimentos, ele dá detalhe das características psicológicas dos personagens. É como se o narrador onisciente, ele convivesse com os personagens e soubesse detalhes do psicológico daqueles personagens. Ele vai falar sobre comportamentos, ele vai falar sobre sentimentos, sobre atitudes daqueles personagens, tá bom? Já o narrador observador, ele não dá detalhes sobre as características dos personagens. Tem que ter os personagens, não é? Uma narrativa tem que ter os personagens, ou seja, algo se passa com alguém, esse alguém é o personagem ou o personagem. O espaço se refere ao lugar onde acontece a narrativa, onde acontece a ação, tá bom? O tempo se refere aí a quando acontece, tá legal? Quando acontece a narrativa, ou seja, é o tempo. Na sequência de narrativa também, pessoal, na página 94, nós vamos ver que toda narrativa ela apresenta uma situação inicial, tá? Ou seja, é como se fosse a introdução. A situação inicial é aquele momento do que está sendo narrado que vai dar ao leitor a ideia, não é, de iniciação da história. É onde já começa ali a envolver o leitor na narrativa. Seja ela ficcional ou real. As narrativas elas podem ser tanto ficcional, ou seja, contar histórias de ficção, como narrativas reais, narrar fatos reais. A complicação ou desenvolvimento é o momento em que o conflito, ou seja, a principal ação, já é apresentada ao leitor, se encaminhando para o clímax. Já ouviram falar em clímax? Eu creio que É o sim. ponto alto da história. Isso, é o ponto alto, é o momento de maior tensão. É aquele momento, não é, que desperta aí no leitor aquela ansiedade pelo desfecho, pelo fim, pela resolução do que aconteceu na narrativa. Então, o clímax é aquele momento aí de maior tensão. Em uma novela, por exemplo, nós podemos dizer que um clímax
vai ser sempre aquele momento onde quem matou quem é o assassinato, né? Que só vai ser revelado quem é o assassino no último capítulo da novela. Às vezes você está acompanhando aquela narrativa, aquela trama, acha que é tal personagem. Quando vai ver o último capítulo, é um personagem que você nem esperava. Né? Então, principalmente as novelas da Globo, das 9, elas têm aí essa característica, não é? De prender a atenção do telespectador com essas ideias de suspense, com essas ideias de assassinato, que será revelado o desfecho apenas no fim da novela, no último capítulo. Como também algumas séries, alguns filmes, que às vezes você fica se perguntando, não, eu não acredito que foi essa personagem que fez tal ação, né, durante a narrativa. Então, são exemplos de gêneros textuais que fazem parte da narrativa. Conto, né, fábula, crônica, que nós vamos estudar aí nas próximas aulas. Conto e crônica. Tá bom? Voltando para a página 89. Vamos lá, cadê os leitores de plantão? Conversa de bois. Quem vai ler aqui junto comigo? Que já houve um tempo em que eles conversavam entre si e com os homens. É certo e indiscutível, pois que bem comprovado nos livros das fadas carochas, mas hoje em dia, agorinha mesmo, aqui, aí, ali e em toda parte, poderão os bichos falar e serem entendidos por você, por mim, por todo mundo, por qualquer um filho de Deus? E aí, quem continua a narrativa? Quem continua a leitura? Eu quem? Vou escolher aqui alguns leitores, então. Deixa eu ver. Miguel, lê aí pra gente, Miguel. O segundo parágrafo da narrativa. Ok. Falam, sim, senhor, falam. Afirma Manuel Timborna, das porteirinhas. Filho do Timborna, velho, pegador de passarinhos e pai dessa infinidade de timborninhas barrigudas, que arrastam calças compridas e simulam todos o mesmo tamanho, a mesma idade e o mesmo bom parecer. Manuel Timborna, que, em vez de caçar serviço para fazer, vive falando invenções só lá dele mesmo. Coisas que as outras pessoas não sabem e nem querem escutar. Pode continuar, Miguel. Vou explorar mais um pouco. Pode que seja, Tiborna. Isso não é de hoje. Vita sub obscurum, notis pecudescit localti in fabium. Mas, e os bois? Os bois também? Ora, esses é que são os mais. Boi fala o tempo todo. Eu até posso contar um caso acontecido que se deu. Continuo. Continue. Só se eu tiver licença de recontar diferente. Enfeitado e acrescentado ponto e pouco. Feito. Eu acho que assim até fica mais merecido que não seja. E começou o caso, na encruzilhada da Ibiúba, logo após a cava do Mato 4, do Mata 4, onde com a palhada de milho e o algodoal de pombos frouxos se truncam de derradeiras
roças da fazenda dos Caetanos e o mato de terra ruim começa dos dois lados. Ali, uma irara rolava e rodopiava, acabando de tomar banho de sol e poeira. O primeiro dos 4 ou 5 que ela saracoteia cada manhã. Ok, Miguel, obrigado, viu, pela participação. Pessoal, aqui já dá ao leitor, não é, a ideia de onde e quando se passa a história. Ó, e começou o caso na encruzilhada da Ibiúva, logo após a cava do Mata 4, onde, com a palhada de milho e algodoal, de pompos frouxos, se truncam as derradeiras roças da fazenda dos Caetanos. Então, aqui já dá uma ideia de local, não é, de espaço, de ambiente, onde se passa a narrativa, e tempo, onde acontece. Ou seja, né, a ideia aí do tempo. Às 10 horas, na encruzilhada. Né? Seriam bem 10 horas. Olha só a ideia do tempo. E de repente começou a chegar nhen, 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 do caminho da esquerda, a cantiga de um boi, de um carro de bois. O cachorrinho do mato, que agora lambia uma a uma as patinhas, entreparou, solevou o focinho bigodudo e comprido, com os caninos de cima, desbordando, e de beiços cerrados roncou seu crepitar constante, ralado contra o céu da boca. Mas o outro som foi aumentando, e o carro já estava muito perto. Com o rabeio final, o papamel empoou-se e espoou-se nas costas, e andou à roda, muito ligeiro, porque é bem assim que fazem as iraras, para aclarar as ideias quando apressa a tomar qualquer resolução. Girou, corrupiou, pensou, acabou de pensar, e aí correu para a margem direita, sempre arrastando no solo os quartos traseiros que pesam demais. E urge antes de pegar, toca, parou e trouxe até a nuca, bem atrás de uma orelha, uma das patas de trás, para se coçar. Então, esse texto aqui é de João Guimarães Rosa, tá? Grande escritor brasileiro, cujo título aí é Conversa de Bois. E o número 1 diz o seguinte: o fragmento do conto apresentado inicialmente mostra aí uma conversa entre duas pessoas. Então, isso comprova, pessoal, que uma tipologia textual, ela sempre está presente em um texto, atraindo, trazendo outra tipologia. Então, nós temos aqui uma narração junto com uma conversação, não é? Então, nós podemos dizer que esse texto aqui se caracterizaria como sendo pertencente à tipologia narrativa, porque está contando uma história, um fato, como também conversacional, já que dentro da narrativa nós temos a presença aí de diálogos, a presença de falas, né? Marcadas aí, ó, pelo uso do travessão. Aí pergunta, como é possível notar isso? Como é possível a gente compreender que dentro desse texto aqui, já no início, há uma conversa entre duas pessoas? Como é que a gente consegue aí compreender isso, observar? O que é que indica que há um diálogo aqui nesse texto? Hein, pessoal? Os travessões? E isso, né? Nota-se através do uso dos travessões entre as personagens. Perguntas e respostas. Isso mesmo, escrevam aí. Nota-se através do uso dos travessões, indicando as falas entre as personagens. 2.
Em determinado momento, uma das personagens começa a contar um caso, onde e quando ele se passa. Lembra que eu falei lá durante a leitura? Ó, aqui já começa a ideia do tempo e do espaço da narrativa, do texto. Então, onde acontece e quando se passa? Quando é que vai acontecer? Aí, começar a contar-se aí o caso. Tem lá a indicação do momento, das horas, não é? Em que o caso ocorre, começa a ser narrado. Seriam bem 10 horas e, de repente, começou a chegar. Né? Então, aí ó, já é a indicação do tempo. E onde é o local? Né? Ou seja, na encruzilhada da Ibiúva, logo após a cava da Mata 4. Então, a resposta é essa daí. O caso se passa às 10 horas, na encruzilhada da Ibiúva, logo após a cava do Mata 4. Tá, pessoal? Escrevam aí. O caso se passa às 10 horas. Esse as, ele é acraseado, não é indicação de tempo aí, tempo demarcado. O caso se passa às 10 horas, vírgula, na encruzilhada da Ibiúva, vírgula, logo após a cava do Mata 4. Podemos ir para o número 3 agora? Já escreveram aí as respostas do 1 e do 2? Vocês estão tão calados hoje, parece que Depois de Ibiúva, professor. estão dormindo, vírgula, logo após a cava do Mata 4. Obrigado. Por nada. O que é que está acontecendo que vocês estão tão calados hoje na aula? Toda aula vocês brigam para poder ler. Hoje ninguém quis participar da aula lendo, só Miguel. Eu só não pedi para ler porque eu tô tomando café, minha defesa. Tá bom, ó. Para tomar café ninguém convida, né? Ninguém convida para tomar um café. Fica tomando café aí escondido, com a câmera desligada para ninguém ver. Vem pra cá para tomar um café. É o quê? Venha tomar o café aqui. Vou mesmo. Deve estar fazendo um friozinho aí, por essas redondezas aí de Bananeiras, né? Aqui em Guarabira tá chovendo, Aqui tá fazendo frio mesmo. Eu sou de Cacimba de Dentro. Cacimba de Dentro, né? Deve estar também. Número 3. O relato iniciado pela personagem apresenta algumas características narrativas. Quais elementos são perceptíveis no fragmento apresentado? Pessoal, o relato indicado pela personagem apresenta algumas características narrativas, ou seja, quais são aí as indicações que essa narrativa apresentada pela personagem, aliás, esse relato apresentado pela personagem nos dá aí uma ideia de narrativa. Nós temos aí a ideia de tempo, de espaço, temos a ideia de contextualização da história, situando o leitor no início aí, né, na situação inicial da narrativa. Sim. Então são justamente aí essas características.
Então, quais elementos são perceptíveis no fragmento apresentado? Coloquem aí. Há uma situação inicial, esse A do verbo haver, não é? HA com acento agudo no A. Há uma situação inicial, que é aquele momento onde vai começar-se a contar a história, né? Há uma situação inicial, vírgula, com indicação de tempo e de espaço. Com indicação de tempo e de espaço. Página 90, pessoal. O relato. Uma das formas de narrar um acontecimento é por meio de um relato. Diferente do conto que você leu no início desse capítulo, o relato possui um caráter verídico, ou seja, relatar sempre está aí atrelado àquela ideia de veracidade, ou seja, de verdade, tá? Não se trata de uma ficção. Ambos, porém, apresentam elementos em comum, como espaço, tempo e acontecimento. É, portanto, por meio da narração que se constrói o relato, que tem, por sua vez, o propósito de expor acontecimentos verídicos de forma detalhada. Dessa forma, o relato vai envolver um ponto de vista de alguém e, consequentemente, será narrado em primeira pessoa. Eu tinha uma vizinha que ela adorava uma fofoca, tá? E eu sempre dizia, mas olha, já viesse fofocar aqui em casa? Aí ela dizia, não estou fofocando, eu só estou relatando o que aconteceu. Aí eu lembrei dela agora, né? Ela justificando aí a diferença entre relato e fofoca. Então ela nunca dizia que estava fofocando. Tudo que acontecia na rua, era quem vinha fazer a cobertura, a reportagem. Ela já está fofocando. Aí ela, não, eu não fofoco, eu apenas relato o que aconteceu. Eu digo, sim, olha a desculpa dela. Então ficou aí, claro, né, a diferença entre relato e conto, não é? O relato, ele tem esse aspecto mais verdadeiro, ou seja, narra aí um fato verídico, tá bom? Pessoal, nós finalizamos aqui o estudo dessas tipologias. Eu queria que vocês marcassem aí para responder em casa a página 99. Página 99. Só a questão 1 e 2. Ler o texto e responder aí as questões 1 e 2. É só de marcar, tá bom? A 3, não? Não, a 3 não precisa não, que é para você escrever um texto narrativo. Ah, ok. Não precisa. Só ler o texto e responder aí a 1 e a 2. Na próxima aula eu dou o gabarito. Ver se vocês acertaram. Tá bom? A 1 e a 2 de que página? Da página 99, Ah, sim. onde tem aí o praticando. Certo? Ok, pessoal? Certo, professor? Ok. Galerinha, eu vou deixar um desafio para vocês. Não gosto de desafios. Pois eu gosto. É. Vou deixar um desafio. Preste atenção. Esta atividade, tá? Vai ser uma atividade diferenciada e também valerá aí como uma pontuação bem legal, uma pontuação bem caprichada, bem recheada para o segundo bimestre. Pensando bem, até que eu gosto de Nós desafios. iremos trabalhar na próxima aula com o gênero crônica. O gênero crônica, ele se caracteriza por tratar de assuntos do cotidiano,
do dia a dia da vida das pessoas. Então, nós estamos vivendo aí um tempo bastante desafiador, um tempo bastante difícil, bastante delicado, né? Então, eu vou desafiar vocês a escrever um cartaz, pode ser numa folha de papel ofício, numa cartolina, com as letras aí bem caprichadas, um cartaz bem chamativo, e escolher um lugar da cidade de vocês, da rua, do bairro, para anexar esse cartaz. Você vai lá de máscara, com o seu cartaz, e deixa lá uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, uma mensagem de incentivo, de autoestima, com uma frase bem motivacional, para quem passar por aquele lugar, ler aquela frase. Não precisa você se identificar. No cartaz, só tem que ter uma frase motivacional, uma frase de incentivo, uma frase de estímulo, uma frase de esperança, né? Dizendo que tudo vai dar certo, uma frase de bom dia, uma frase de sorriso, de gratidão, de alegria, já que nós vamos trabalhar com o gênero crônica. E vocês vão registrar a foto de vocês, tá? Eu quero que vocês tirem a foto do cartaz, se possível a foto de vocês com a farda da escola. Você vai lá, veste a farda, tira a sua foto mostrando o cartaz, porque esta foto enviada para mim vai ser a comprovação do seu trabalho, da sua atividade, valendo aí uma pontuação, Amei. uma Vamos. nota bem recheada para o segundo bimestre. Gostei. Gostaram Duas da perguntinhas. ideia? Adorei. Esse trabalho pode fazer impresso? Você pode imprimir um cartaz. Agora tem que ser um cartaz bem bonito, bem chamativo. Pode ser uma folha de papel ofício, pode ser uma cartolina, tá bom? Agora lembrando, para que alguém leia, tem que ser um cartaz chamativo. Não pode ser um cartaz pequenininho com letras pequenas. Tem que ser aí chamativo. Tá bom? Vocês têm até a próxima semana para me entregar essa foto, para me mandar. E a segunda eu esqueci qual era. Tira aí sua foto aí, anexando. Tira só uma foto do cartaz. Eu quero duas fotos. Só a foto do cartaz e a sua foto lá ao lado do cartaz, mostrando qual foi o lugar da sua cidade, da sua rua, do seu bairro onde você colou, onde você afixou esse cartaz. Pode ser um muro, tá? Pode ser no poste, pode ser no orelhão, qualquer lugar aí. Quem não tem farda, tira com roupa normal, tem problema não. O importante é deixar essa mensagem aí de esperança para o cotidiano, para o dia a dia das pessoas que passarem por aquele lugar, por aquele local e ler aquela sua mensagem. Não precisa se identificar, nem colocar seu nome, nem a escola, nem nada. Tá bom? Combinado? Vou deixar esse desafio. Lembrando que vale aí uma pontuação bem bacana para vocês. Tá bom, pessoal? Vou ficar esperando, tá legal? Mandem a foto para mim no privado, não mandem no grupo. Mandem no privado. Ok. Certinho? Certo. Ok. Tem gente já querendo ficar famoso. Só podia ser Ranieri. Vou colocar meu nome. Vai que eu fique famoso. Deixa eu ter o WhatsApp, Ranieri, também para o pessoal começar a entrar em contato contigo. As vozinhas começar a ligar para tu. Vai que, né? Deixa o Instagram, deixa o Facebook, deixa todas as redes sociais, o Twitter. Sei não, viu? Faz um cartaz com uma frase e bota do lado Instagram, Facebook, WhatsApp e outro cartaz. Só se for. Pessoal, eu vou encerrar aqui a aula. Qualquer dúvida, falem comigo no privado. Tá bom? Um abração, até a próxima aula. Tchau, professor, até a próxima semana. Tchau.